Olá! O objeto de estudos dessa semana chama-se metabolômica. Se você me pergunta, Fabrício, rapidamente, o que é metabolômica? A resposta curta, grossa e direta seria: é um exame laboratorial. Ou seja, conecte a palavra metabolômica do metabolismo energético. Talvez a origem do termo venha porque os primeiros marcadores estavam associados ao metabolismo energético. Porém, hoje, a metabolômica eu diria que é o futuro dos exames laboratoriais. E nesse artigo que eu trago o título para vocês, os autores usaram a metabolômica para tentar predizer como seria a resposta de pacientes com depressão para o uso do citalopram ou do escitalopram. Por quê? Porque para qualquer um que já acompanhou um tratamento com antidepressivos sabe que muitas vezes o paciente não responde ao tratamento medicamentoso com o sucesso que todos gostaríamos. E esses autores tentam fazer uso da metabolômica, ou seja, desses exames bioquímicos, para prever quem será aquele paciente que tem maior probabilidade de responder. Então, olhando para o principal resultado, o que esses autores mostraram? Eles classificaram os pacientes entre aqueles que não respondem e aqueles que respondem. Então, aqui eu tenho o score pela escala de Hamilton. Então, entre aquelas pessoas que responderam em azul e aquelas pessoas que não responderam em vermelho. E o que a gente percebe é que no início do trabalho havia uma diferença nas quantidades tanto da serotonina quanto deste metabólito, que é o metabólito da via da noradrenalina. Então, os pacientes que responderam tinham maiores quantidades de serotonina e deste metabólito, e ambos diminuíram com o passar do tempo. Se você me pergunta, Fabrício, é só isso que esse trabalho mostra para nós? A resposta é não. Vocês têm acesso ao trabalho original aqui no grupo e vocês podem perceber que existe uma série de outros dados. O que eu percebi nessa semana estudando a metabolômica? Eu percebi que muitas vezes os resultados eles fogem um pouquinho do padrão. Nas conclusões desses artigos, os autores mostram que aqueles pacientes que responderam eram aqueles que tinham maiores níveis de serotonina e que no decorrer do tratamento houve uma diminuição da serotonina plasmática, não dá para fazer uma inferência em direção ao sistema nervoso central, e um aumento da atividade naqueles que responderam bem ao tratamento de enzimas anti-inflamatórias e de uma mudança do perfil bacteriano. Então, depois da live que eu fiz ontem com o Luiz Lanes sobre o tema, eu concluo que a metabolômica é uma ciência ainda em início de carreira, vamos dizer, mas que para o futuro pode sim ser muito útil, especialmente nesses casos de pontos fora da curva, ou seja, naquele paciente que a princípio não responde como responderiam os pacientes tradicionais. Fique à vontade para entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais. Fique bem, tudo de bom, até uma próxima. Tchau!